Olá, muito boa noite para você. Está no ar mais um NT Vale especial que hoje vai repercutir as principais notícias de uma semana muito movimentada em todo o mundo, com a queda do avião da Malaysia Airlines na Ucrânia, os conflitos na faixa de Gaza, o tufão nas Filipinas, final da Copa do Mundo aqui no Brasil, que teve manifestações e agressões policiais também a reunião do BRICS. Como toda semana, você também vai acompanhar as inovações da ciência e da tecnologia e a continuação da viagem da família Goldschmidt pela Namíbia. Mas vamos começar falando do principal assunto para os brasileiros em um contexto mundial. Esta semana, o Brasil sediou a cúpula dos BRICS, um grupo composto também por Rússia, Índia, China e África do Sul. Países com história, cultura e políticas completamente diferentes, mas que são emergentes na economia mundial. A reunião foi marcada pela criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reserva. A criação do banco já foi aprovada e assinada pelo grupo, mas ainda depende da autorização dos parlamentares dos países. O banco vai ter um capital inicial de 50 bilhões de dólares, que pode chegar ao dobro nos anos seguintes. Os cargos de direção e presidência serão rotativos e o primeiro país à frente da presidência vai ser a Índia. O Brasil vai ficar no comando do Conselho de Administração. A diretoria, o conselho e a representação dos ministros será uma representação que vai refletir esse fato básico. O banco é um banco que não tem um país com um poder acionário maior que outro. Essa é a realidade dos BRICS. Os empréstimos de dinheiro só devem começar em 2016. O objetivo principal é oferecer financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Todos os BRICS querem aumentar os investimentos e, para isso, é necessário financiamento. Os organismos que existem hoje não são suficientes para dar essa cobertura. Portanto, nós teremos o nosso próprio organismo de financiamento de investimentos com a criação dos bancos dos BRICS. A sede da instituição deve ficar em Xangai, centro financeiro da China. Nesta semana, o bloco também oficializou a formação de um fundo de emergência contra crises, com recurso de 100 bilhões de dólares a serem injetados da seguinte forma. A maior contribuição seria da China, com 41 bilhões. Brasil, Rússia e Índia entrariam com 18 bilhões e a África do Sul, 5 bilhões de dólares. E cada um deles reservará uma parcela de suas reservas para ajuda mútua aos demais países dos BRICS, caso eles se vejam defrontados com crises de balanço de pagamentos, ou seja, enfim, o país começa a ter muito mais importações que exportações e não consegue pagar suas contas, então ele necessariamente no passado deveria recorrer ao Fundo Monetário. Agora você tem uma linha de defesa adicional em que você pode recorrer aos próprios países dos BRICS para se apoiarem mutuamente. A criação do fundo foi destaque nos principais jornais internacionais. O Financial Times disse que os 5 países tentam remodelar o mundo. E o francês Le Monde falou sobre uma tentativa de mudança na ordem internacional imposta pelo Ocidente. A última reunião do grupo foi em Brasília, na sede do Ministério das Relações Exteriores. Além de representantes dos países do BRICS, chefes de Estado e de governo de 11 nações sul-americanas, entre eles a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o presidente da Bolívia, Evo Morales, participaram do encontro. Um grupo de países emergentes que já estão entre as principais potências mundiais. Esse é o BRICS, que você vai ver agora como surgiu. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 países criaram o BRICS em 2006 para ganhar força nas disputas internacionais. São as principais economias emergentes. Para os especialistas, no futuro, os 5 países devem se tornar a principal base da economia mundial.
O nome BRIC foi uma invenção do economista Jim O'Neill, do banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs. É a junção da primeira letra de cada país que participa do grupo: Brasil, Rússia, Índia, China. Com o tempo, a África do Sul foi convidada e o BRIC ganhou um S, primeira letra do país em inglês. Hoje, entre as 10 maiores economias do mundo, 4 fazem parte do BRICS. A China tem o segundo maior PIB, com mais de 9 trilhões de dólares. A 7ª maior economia é o Brasil, com PIB de 2,2 trilhões. A Rússia tem o 9º maior PIB, com 2,1 trilhões de dólares. A Índia ocupa a 10ª posição entre as maiores potências econômicas do mundo, com 1,8 trilhão. E a África do Sul é a 32ª, com um PIB de 350 bilhões de dólares. E para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o Renato Corrêa, que é professor de Direito Internacional. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, Anne. Renato, na prática, esse fundo de reservas, ele vem para substituir o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou não? Ainda não substitui, mas ele tenta manter uma certa independência do que existia anteriormente, para buscar uma certa equivalência entre eles e ali na frente poderem não mais ter esse vínculo com o FMI. Exatamente. Agora, o senhor acredita que essa é uma oportunidade do país estar ampliando investimentos em infraestrutura e também a sua relevância internacional diante do mundo? Sim, porque de maneira informal essa relevância já está sendo atingida, mas porém a formalidade desses acordos diplomáticos, tratados e principalmente os contratos internacionais fazem com que o Brasil passe a vincular com mais facilidade essa entrada e saída de investimento tecnológico e também investimento mercantil. De fato, o Brasil, então, precisa de um banco de desenvolvimento como esse? É um projeto significativo para o nosso país? Sim. Sim, porque o Brasil ele praticamente domina a América Latina nessa situação globalizada. E quando você começa a adentrar numa relação diplomática de mais de 40 anos com a China e fundamentando através de um banco internacional de investimento nesses 5 países, embora faz com que o Brasil se torne limitado somente a esses 5. Mas, por outro lado, o Brasil começa a ter sustentabilidade. E essa sustentabilidade pode ampliar o comércio entre os 5 ou até mesmo ampliar para mais. Agora, politicamente, como que essa relação pode afetar o Brasil? Lembrando que aí nós temos um grupo com países muito peculiares, contestados no cenário internacional, como a Rússia, por exemplo. O governo Lula deixa esse respaldo de diplomacia. O problema acontece na Rússia, Ucrânia. O Brasil não participa desse problema, mas o Brasil é consumidor do gás natural da Crimeia. Então, isso vincula que o Brasil continue sendo um grande consumidor e também um grande exportador daquilo que o Brasil exporta para eles. Não há que se falar nessa contenda ainda, mas quando existir essas contendas, o Brasil pode até mesmo ser um terceiro sujeito para facilitar os acordos futuros. Alguns movimentos sociais, eles criticam o fato do banco ele só, de fato, beneficiar grandes empresas desses países, não diretamente a população. Qual a sua visão sobre isso? De fato, isso pode acontecer ou, de alguma forma, a população é sim beneficiada? Beneficiada ela é, talvez não de imediato, mas a médio e longo prazo, o benefício vem porque o investimento não é somente no país. O investimento se trata de comércio exterior. Então, o Brasil pode vincular a situação de várias empresas brasileiras adentrarem esse mercado exterior, China, Rússia, Índia, África do Sul e até mesmo os outros 16 países participantes que foram convidados nesse encontro do BRICS no Brasil, atualmente. E o investimento desse banco seria para que essas empresas tivessem sustentabilidade nesses países exteriores. Durante a cúpula, nós observamos que vários outros líderes de países participaram desse encontro. É possível que outras nações também entrem no BRICS? Sim. Em 2010, a África do Sul foi convidada, isso por volta de meados de abril. Logo no mês de agosto, ela já adentrou. Desses 16 países que foram convidados para o BRICS,
Com certeza, até o final do ano, vários deles podem ser convidados a ratificarem esses tratados. Nós tivemos agora, recentemente, é claro, a queda de um avião na Rússia. De fato, a Rússia, de alguma forma, está envolvida nisso. Há algum risco da Rússia ser isolada desse grupo? Quais prejuízos podem gerar aí para o BRICS, para o Brasil, diretamente para o país? Se a Rússia for isolada, prejudica, pode até mesmo ocorrer uma queda de uma bolsa de valores envolvendo a Rússia. Isso prejudica com certeza o Brasil nos acordos. Mas, por outro lado, isso há um interesse grande americano, porque o gás da Crimeia é um interesse deles de dominarem. Só corrigindo que a queda foi na Ucrânia, né, próximo a essa região de conflito com a Rússia. Isso, é o avião da Malásia. Né? Então, os Estados Unidos têm interesse em dominar essa região por causa do gás. Mesmo o acontecimento ter sido na Ucrânia, o gás é dominado por eles. E essa situação que envolve esses países fronteiriços fazem com que a Rússia perca esse domínio de convivência, essa sociabilidade com os países fronteiriços. E essa sociabilidade numa relação comercial, ela é prejudicial. Por isso há interesse, supostamente, entre aspas, dos Estados Unidos verem a Rússia prejudicada nas relações comerciais. E principalmente nesse momento da criação, né, onde tudo está se iniciando. Sim, sim, porque se a Rússia começa a pactuar convênios com o Brasil e principalmente a China, que é o grande emissor de enfrentar os Estados Unidos de maneira imediata, faz com que ela, não participando dessa situação, seja retirada do vínculo comercial. Sendo retirada do vínculo comercial, o gás que ali é produzido naquela região vai precisar de um investidor para retirar esse gás das suas jazidas. E quem vai investir? Automaticamente os Estados Unidos. Tá certo. Renato, eu agradeço muito pela sua participação, suas informações importantíssimas aqui. Tá ok. Bom dia e obrigado a todos. E no próximo bloco, o conflito na faixa de Gaza, as principais notícias do Brasil e do mundo e ainda as inovações da ciência e da tecnologia. Nós voltamos já já.